Quatsch Deutsch Schritt für Schritt, ein bisschen Grammatik tut uns gut. Alô, alô, que bom ter você de volta para mais uma aula de alemão. Eu sou o Abdallah e hoje damos início ao nosso segundo bloco, entrando em um dos tópicos mais importantes e talvez assustadores do alemão, os casos gramaticais. Calma, não precisa se assustar. Os casos são como ferramentas que ajudam a língua a organizar as palavras na frase. Vamos entender o que são esses casos, nominativo, acusativo, dativo e genitivo, e aprender como identificá-los. Com exemplos simples, você vai perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá? O que são os casos gramaticais? No português, usamos a posição das palavras para mostrar quem faz o que em uma frase. Veja só, o gato comeu o rato. Quem fez a ação? O gato. Ele é o sujeito dessa oração. Quem sofreu a ação? O rato. Ele, portanto, é o objeto. No alemão, além da posição, os casos gramaticais mudam as palavras para indicar o papel de cada elemento na frase. É como um código secreto que organiza tudo direitinho. Os 4 casos do alemão são nominativo, para o sujeito da frase, isto é, quem faz a ação. Acusativo, para o objeto direto, quem sofre a ação. Então temos o dativo, para o objeto indireto, quem recebe algo. Genitivo, para indicar posse ou pertencimento. Vamos explorar cada um deles com exemplos simples. Nominativo, o sujeito da frase. O nominativo indica geralmente o sujeito, ou seja, quem faz a ação. Por exemplo, der Hund läuft. Der Hund läuft, o cachorro corre. Läuft é o verbo laufen, também um verbo irregular. Der Hund läuft, o cachorro corre. Der Hund está no nominativo, porque é o sujeito da frase. Outro exemplo, das Kind spielt. Das Kind spielt, a criança brinca. Quem é o sujeito da frase? Das Kind. Ele está, portanto, no nominativo. Dica, sempre pergunte quem faz a ação. Isso vai te ajudar a identificar o nominativo. Acusativo. Acusativo é o objeto direto em geral. O acusativo indica o objeto direto, ou seja, quem sofre a ação. Por exemplo, ich sehe den Hund. Ich sehe den Hund. Eu vejo o cachorro. Veja que houve uma mudança na palavra. Der Hund, o cachorro, aqui se torna den Hund. O artigo sofre uma modificação. Nós dizemos que o artigo foi declinado. Ich sehe den Hund. Den Hund está no acusativo porque é quem sofre a ação de ser visto. Outro exemplo. Er hat eine Katze. Er hat eine Katze. Ele tem um gato. Pergunte, o que ou quem sofre a ação? Bom, Katze aqui é o acusativo, porque er hat eine Katze, ele é o objeto dessa oração. Vamos agora ao dativo. Dativo, em geral, refere-se ao objeto indireto. O dativo indica o objeto indireto, ou seja, para quem ou a quem algo é dado. Por exemplo, ich gebe dem Kind ein Buch. Ich gebe dem Kind ein Buch. Eu dou um livro à criança. Veja a modificação. Das Kind se torna dem Kind, com esse M no final. Ich gebe dem Kind ein Buch. Dem Kind está no dativo porque é quem recebe o livro. Outro exemplo. Sie schreibt ihrer Mutter einen Brief. Sie schreibt ihrer Mutter einen Brief. Ela escreve uma carta para a mãe dela. Ihrer Mutter. Percebe esse R? Indica o dativo. Então a dica é pergunte para quem, a quem, e você provavelmente encontrará o dativo. Então, o último caso da nossa lista aqui, genitivo. O genitivo é usado para mostrar posse ou relação entre duas coisas. Por exemplo, das Buch des Mannes. Das Buch des Mannes, o livro do homem. Des Mannes está no genitivo porque indica a posse do livro. Der Mann aqui se tornou des Mannes. Agora não se preocupe tanto, o genitivo é cada vez menos utilizado na Alemanha na modalidade oral da fala. Então não é algo com que se preocupar. Ainda assim, deveremos entender. Die Tasche der Frau.
Die Tasche der Frau. Percebeu esse der Frau, a bolsa da mulher? Aqui die Frau está na posição de der Frau, ou seja, é o genitivo. A bolsa pertence à mulher. Die Tasche der Frau. Portanto, pense no genitivo como o equivalente ao nosso de do português, tá bom? Você percebeu como os casos mudam as palavras? Os casos afetam principalmente os artigos e, em alguns casos, os substantivos. Veja os exemplos. Masculino singular, nominativo, der Hund, o cachorro. Acusativo, den Hund, exatamente. Dativo, dem Hund, com esse M no final. Genitivo, des Hundes, do cachorro. Der Hund, o cachorro, den Hund, o cachorro, dem Hund, ao cachorro, des Hundes, do cachorro. Vamos praticar juntos? Eu vou dizer uma frase em português e você tenta identificar o caso do elemento destacado. Depois, eu dou a resposta. O gato comeu o rato. O gato. Caso nominativo, o rato. Exatamente. Caso acusativo. Eu dou flores à minha mãe. A minha mãe. Qual o caso? Caso dativo. Muito bem. O carro do homem é azul. Do homem. Que caso é esse? Perfeito. Caso genitivo. Acertou todas? Não se preocupe se não pegou tudo. Os casos ficam mais fáceis com a prática. Jeder Tag ein kleines Ziel. Mit jedem Wort kommt mehr Gefühl. E aí, como foi? Hoje você aprendeu o que são os casos gramaticais e como eles organizam as palavras no alemão. Na próxima aula vamos mergulhar fundo no caso nominativo, entendendo como ele funciona com mais detalhes. Obrigado por me acompanhar até aqui, continue praticando e lembre-se, paciência e consistência são as chaves do aprendizado. Até a próxima, bis bald! Jeder Tag ein kleines Ziel. Mit jedem Wort kommt mehr Gefühl.